ti, Jesus, a honra, a glória e louvor, que entronizado para sempre estará. Na terra e céu o seu nome estará. A ti que se entregou na cruz por me amar e que venceu a morte ao ressuscitar. A ti, Jesus, a honra, a glória e louvor, que ao terceiro dia então ressurgir em glória e majestade, vives como Pai. A ti, Jesus, a honra, a glória e louvor, que entronizado para sempre estará. Na terra e céu o seu nome estará. Jesus, nome sobre todo nome, exaltado estás, que me Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Volodymyr Neustatter. Estamos falando sobre o processo da recaída na dependência química. Eu tenho certeza que vocês estão gostando do tema e também tenham dúvida, por isso entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa abc@netservicos.com.br. Às vezes a gente esquece, viu? Pois é. Então, o que vem a ser a dependência cruzada? Dependência cruzada é uma questão, hoje está muito comum, né? Pelo menos em clínicas, em comunidades e nos grupos também, né? Estão chegando, não chega mais aquele alcoólatra puro, né? Hoje a gente chama de dinossauro, né? Que já eram, né? São extintos. Hoje chega o rapaz, o jovem, com 20, 30 anos, ele usa o álcool e usa a cocaína, por exemplo. Ele usa uma droga calmante e usa uma droga estimulante, uma para rebater a outra. Ele faz um coquetel, né? E gera, então, o cruzado. A cocaína, ele está muito eufórico, ele está muito doidão, ele toma uma, ele baixa. Aí ele começa a baixar muito, acalmar muito, ele manda mais uma carreirinha, ele sobe. Então ele fica... E aí eles descobriram esse efeito cruzado da droga e está cada vez mais, né? Eles estão dessa forma. Não tem mais o cocainômano puro, é mais difícil ainda. De vez em quando me aparece algum que tem raiva da bebida porque o pai bebe, mas a maioria bebe e usa droga. São cruzados. Mesmo porque dentro da cultura do uso, eles acabam aprendendo, porque o desconforto de ficar só com a estimuladora, eles precisam baixar, porque não se dorme, fica muito agitado. Fica ligadão, né? Então aí há necessidade. E aí as duas substâncias potencializam mais. Porque aí ele descobre essa farmácia química, né? Que é uma droga contrapondo com a outra. E aí ele fica preso nas duas. Ou ele sai da cocaína e vai para o álcool para dizer assim, não, porque cocaína é muito perigoso, é ilegal e tal, eu vou para a bebida. Né? Mas ele já usou das duas da mesma forma. Normalmente, muitas pessoas, a gente ouve assim, que eles acabam aderindo realmente ao álcool devido às complicações legais. Acabam sendo abordados, o valor econômico, dinheiro. Posso beber, não tem problema, não vou preso. Já o álcool, e eles acabam percebendo que o efeito é muito paralelo. Também. E aí fica preso, né? Então a droga é o cruzado. Assim, há um tempo atrás, eu não sei se você lembra, que havia preconceito de cruzados estarem dentro de um grupo de alcoólicos. Está muito forte isso. Isso está muito forte. Não é um tempo não, Cláudio. Isso está muito forte. Eu participo, conheço grupos de alcoólicos anônimos e uma dificuldade que eles estão tendo por exemplo, a clínica, a comunidade manda para o AA.
E lá no AA, o pessoal às vezes não sabe lidar com... Inclusive tem um projeto novo dele, do CTO, do AA, de fazer um trabalho com as comunidades, de ir lá na comunidade, trazer o rapaz e levar para a sala e trabalhar isso nas salas, né? O Bill, o fundador do AA, ele escreveu lá, em 1950, já escreveu Outros Problemas Além do Álcool. Tem esse folheto na literatura do AA, que ele já fala dessa possibilidade e como é que os grupos devem receber esse cruzado, né? Inclusive, ele não era o fundador do AA, não era puro, nem o Dr. Bob. O Dr. Bob fumava mais com a chaminé, se a gente considerar hoje a nicotina, a droga também. Ambos, né? não? Ambos Todos morreram. dois. O Bill morreu de efizema, né? Ambos? E o outro morreu de câncer, De né? Por causa do câncer. cigarro, né? Então não eram alcoólatras puros, né? Então começa por aí, mas o pessoal não gosta muito de falar isso. E o Bill ainda tem um momento que usa o LSD por volta de 1950. Ele usou E os também. grupos caem em pressão. Pressiona ele. Como é que você está utilizando? Ele vai para o psiquiatra, ele vai para a depressão. Então, é uma história que não aparece. Não vai aparecer. Eu estudei, aprofundei bastante a história do Bill. Eu sou fã do Bill W também. Sou fã dele, sou do Dr. Bob, mas ele tinha essa visão e ele coloca isso nas tradições, né? E os grupos eu vejo muitos grupos aqui em São Paulo fechando, porque fica só os velhinhos lá, de 30, 20 anos lá dentro da sala, e esses novos que chegam não são, porque são cruzados. Eles não sabem lidar com o cruzado. Não sabem lidar com o usuário de maconha, usuário de cocaína. E às vezes eles vão para Narcóticos Anônimos, e lá também eu vejo, às vezes, eu vi outro dia um menino que ele só usa maconha. Ele falou, eu sou discriminado no Narcóticos Anônimos porque eu só uso maconha. Lá só tem que usar pedra, cocaína, senão não é bem aceito no grupo. Também tem Narcóticos Anônimos, um preconceito. Não é que... Não, vamos lá. É o seguinte, há grupos que podem até, e dependendo também do coordenador, porque eu já ouvi, sim, garotos me falarem, eu não vou no grupo, porque naquele grupo, por eu só usar, vamos dizer, a maconha, tem aqueles que falam, se eu usasse só maconha eu nem estaria aqui. E mal sabe que aquilo que você disse, que as pessoas que tenham predisposição e na árvore genealógica doentes mentais, é a maconha que desintegra. Maconha que desencadeia. Hoje a maconha não é mais aquela droguinha leve de 30 anos seria. atrás. Hoje a maconha, a concentração de THC está muito maior. E deveria perguntar também para aquele que usa outra substância, você começou com o quê? Com a maconha. Então, companheiro, eu não preciso chegar lá. Aliás, isso é um mito. É mito. É um mito. Não é verdade? Lógico. Precisa chegar no fundo do poço para ir precisa, para NA, para A? Não precisa. Então, essa resposta é para quem está no mito. Você não chegou no fundo do poço? Vai beber mais, vai fumar mais, vai usar mais. Tem gente que fala isso. Mas isso se eu tivesse, você falou. Falta de conhecimento do coordenador. Falta de conhecimento do grupo que não procura se aprimorar. O grupo precisa ter reuniões de troca de informações, temáticas, levar especialistas. Está cheio hoje, graças a Deus, de pessoas que podem ampliar o conhecimento do grupo, né? O grupo não ficar só naquele... Aliás, o grupo precisa desses especialistas. Feijão com arroz, eu sou totalmente... A gente chama cachaçal. O cara só fala da cachaça, só do sofrimento. Está lá 10, 20 anos, é uma fita gravada que só fala aquilo, né? Por isso que nós precisamos estar sempre trazendo profissionais, cada um com o seu olhar. E aí você tira, lógico, está falando bobagem, está falando certo, está falando errado, eu tiro. Para poder questionar. E diga lá, e o papel do açúcar na recaída? Aí é uma parte mais médica, né? Mas muitas vezes o problema do açúcar é o excesso de açúcar, você tem hiperglicemia. E o alcoólatra, quando para de beber, muitas vezes ele pode... Porque o açúcar vira álcool, né? Também. Ele, no corpo tem lá o processo lá químico, né? O metabolismo, né? E no caso e isso é uma coisa que é pouco falado também, que a hipoglicemia. A pessoa hipoglicêmica, ela não pode beber. Não, esse que é o problema, e a gente incentiva todo mundo pegar o açúcar. Em sala, a gente mandava o cara, toma um copo d'água com açúcar. Né? E se o cara tem problema de diabetes ou de hipoglicemia, você vai dar um descompasso muito grande na pessoa. Nem pode. Né? Então, você tem que saber lidar com açúcar, inclusive refrigerantes. Hoje em dia, até os refrigerantes,
tem cafeína e tem açúcar. Então você tem que ver. O cara, eu já vi cara que toma 2, 3 PET de 2 litros de Coca-Cola, usuário de cocaína, para tirar a cafeínazinha que tem lá na Coca-Cola para ele. Para tirar algum baratinho. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, a gente sabia que a cocaína tinha... Estava lá. Né? Exatamente. Hoje a gente sabe que não existe mais essa mas condição. tem cafeína, todos os refrigerantes têm cafeína. Cafeína tem mesmo uma certa E gera uma quantidade. dependência naquele refrigerante. E o café em si? Também, cafeína, O lógico. pessoal... Já vi cara que toma café de bule. No caso, o próprio A... O A sem café não funciona. Não funciona. Não funciona. Eles tomam de bule. De bule, é verdade. Eles estão assim, sequencialmente. Não, você vê, é engraçado isso, você estava observando, mas na sala de A tem o bolo, que é fundamental, a festa tem que ter o bolo, o refrigerante e o café. Todas as salas têm que ter. Né? Mas por quê? Porque aquela compulsão pelo doce, aquela compulsão pela cafeína que você está procurando. E como nós podemos Tem que ter cuidado nisso para evitar de recair. Né? Porque isso não funciona, ele volta para o álcool, volta para... Então, se você está bebendo muito café, está usando muito refrigerante, fique esperto. Então, mas aí não poderíamos ver como um outro comportamento compulsivo? Lógico, comportamento compulsivo. Quais mais que... Por exemplo, esse já é notório. Chego num grupo e eu vejo a quantidade de café e eles doce. mesmos falam. Aí a gente percebe que eles acabam trocando cigarro, aquele que fumava um maço vai para 2 maços. A sala de A era um fumaceiro total, né? Exato. Agora, graças a Deus, a lei aí proibiu, não tem mais nenhum grupo com cigarro. Né? Isso eu achei uma maravilha também, que eu não bebo e não fumo. Então, para mim, ali agora está um lugar adequado. Alguns anos atrás, quando eu ia fazer minha reunião, assim, eu sou um tematista na Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E nos grupos em que eu ia, eu pedia, por favor, vocês não vão fumar. E para eles era um sacrifício. Eles agora no intervalo saem correndo e vão fumar, daí volta. Exatamente. Então agora quer dizer que nenhum grupo... Praticamente, porque tem uma lei que é proibido tem que fumar em lugar lá fechado. Fora. Hoje tem uma lei que é proibido fumar em lugar fechado. Né? Uma lei do governo. Daí os grupos não fumam mais. Eu estou falando isso porque dentro do grupo, normalmente, isso é quando lá fora, se uma pessoa se incomodar, mas no grupo, como quase todo mundo fuma, dificilmente quem se Eu participei de um grupo que eles faziam a metade do lado de cá não fuma e metade de cá não fuma, mas os caras que não fumavam jogavam fumaça na tua cara que você não fuma, você é fumante passivo, não adianta, saia fedido do mesmo jeito da sala. E a gente vai se incomodar. Mas hoje o grupo não tem mais esse problema nos grupos, porque recinto fechado é proibido fumar. Que bom. Isso foi Mas isso um avanço. também gera... e as clínicas, as comunidades também, tem algumas que já estão botando fumo zero. Eu acho isso importante também. E é difícil, porque não, está parando com a cocaína, parando com o crack, agora você quer tirar o cigarro do cara. E o cigarro dá um trabalho danado. Toda a comunidade que eu trabalho... É assim, dá, mas vamos lá, Velodímir. É que sai um pouco caro, mas você há de convir que nós temos medicação fantástica para tirar assim, a compulsão, essa outra compulsão, porque muitos deveriam parar com tudo, realmente. Tudo, já que é abstinência total, Pois é, mas sem a medicação é muito difícil, porque é um transtorno compulsivo. Tem clínica que usa o adesivo, tem outros que usam o Zibam. Adesivo, goma, o BUP, não é? Tem várias medicações, via oral, física, fora também a motivação por filmes. Trabalho, motivação. Nós temos fitas assim que o sujeito vê e fala assim, opa, eu não quero passar por isso. Pesado. O fato é que ficaria caro, mas se a comunidade pudesse propor, porque só de medicação vai quase R$200 por mês. Isso. Gasta mais não é menos de uns R$200. Mas teria sim, como todas as comunidades, incentivar e passar por uma entrevista motivacional, trabalhar esse lado. É poucas clínicas que eu conheço que trabalham com o cigarro, que fazem tratamento para parar de fumar. Mesmo porque muitos, a primeira pergunta, quando passa por uma triagem e é sugerido uma internação, eles perguntam, mas lá pode fumar? Pode fumar. Agora, o processo deveria ser lá, não é? A trabalhar esse lado. Tem comunidades religiosas que não aceitam o cigarro, e o cara vai. A maioria. As comunidades religiosas, elas não aceitam cigarro. Mas tem um fator econômico. Lógico.
Por que que ele vai? Porque ele praticamente vai pagar, mais vai barato. contribuir um valorzinho mínimo. É verdade. Então ele acaba se sujeitando. Aceita por causa disso. Mas os que podem pagar, por menor que seja, a família também não tem essa condição de impor. Não, você vai e não vai fumar. Eu vou para a reunião de família, sexta-feira faz o grupo de família. Aí tem um monte de família lá com um pacotinho de cigarro para levar para o rapaz. Pois né? é. É um absurdo, né? É um absurdo, mas fazer o quê? Né? E a família, para se livrar ou por querer que ele se trate dos maus o menor, mesmo porque é legal, como é que fica? Não é uma droga legal. Eu aprendi a fumar com meu pai, por exemplo. Meu pai fumava. Um dia ele falou, meu filho, agora você tem 18 anos, pode fumar. E me deu cigarro. Só que eu já estava roubando cigarro dele desde os 11, mas ele, com 18 ele E hoje você fuma? Não, faz 30 anos que eu não fumo. 30 anos que você... Não fumo e não bebo. Parei de beber e de fumar. Você chegou a ter... 33 anos faço esse mês agora. Chegou a ter problema ou não? Tive muitos problemas. Com álcool? Com álcool, Sou dependente de álcool. Agora estou lembrando que naquela primeira entrevista nós comentamos sobre isso. Eu sou dependente. Isso há 4 anos mês de atrás. agosto nós estamos, agora, hoje, né? Isso. 33 anos sem beber e sem fumar. Eu estou. Parabéns. Parabéns. Vale a pena. E como nós podemos ver realmente é uma recuperação parcial? Parcial. Bom, se eu pegar o programa dos 12 passos, para exemplificar isso, então, basicamente, vamos dizer, se a pessoa aceita apenas o primeiro passo, ele aceita que ele tem um problema com adicção, com problema com álcool, com a droga, e aceita o problema da vida dele com problemas por causa disso. Né? Isso seria o primeiro passo. Mas quando chega ali no segundo, no terceiro passo, já entra um poder superior, já entra uma aceitação de entregar a tua vida a um poder maior que você, já entra fazer um inventário, já entra reparar os danos. Isso é um processo de recuperação baseado nos 12 passos. E a pessoa para. Essa semana mesmo eu estava falando lá do 8º passo, lá na clínica. Esse 8º passo eu não vou fazer. Eu fiz muita coisa errada, eu não quero mexer nisso. E aí é fator de risco, ele tem uma recuperação parcial. Tem uma outra coisa que eles falam dos grupos, que é a dança dos 2 passos. O cara faz o primeiro e o 12. O 12º. Que é levar a mensagem. E o miolo, ele não faz. Isso é bobagem, não precisa. Né? E ele faz só o 1 e o 12. Isso é recuperação parcial. Ele vai ter uma qualidade de vida. É um bêbado seco, muitas vezes, que a gente fala, né? Um usuário, um adicto seco, porque ele não tem qualidade de vida, ele não trabalhou a parte psicológica, a parte mental, a parte espiritual do programa. Né? Isso nós estamos falando de uma maneira de recuperação. E numa clínica que não adota os 12 passos e que trabalha a pessoa a nível terapêutico e com a parte farmacológica. E às vezes nem com grupos de apoio. É mais difícil, eu acho mais difícil, é mais anos de terapia. Se você pegar uma linha psicanalítica, por exemplo, não sei, eu acho que uns 8, 10 anos para você chegar ao trabalho que os 12 passos fazem em 2 anos, talvez. Né? Mas pode trabalhar, mas eu pelo menos não trabalho nessa linha, não trabalho. Eu sou psicólogo, trabalho com a psicologia, tenho as ferramentas da psicologia, assertividade, autoestima, habilidades sociais, tem várias coisas que são... Eu vejo que o tratamento bom, você precisa agregar a entrevista motivacional, a psicologia comportamental, terapia racional e emotiva, dessa forma, pelo menos aqui que eu trabalho. Essa é ótima. Eu trabalho com essa, né? E prevenção de recaída. Então, basicamente, é o tripé de que funciona em todo. Uma clínica boa, que tem um modelo de tratamento bom, terapêutico, ela está nesse tripé. O nosso modelo é esse mesmo. A gente tem tripé, as mesmas... Entendeu, Cláudio? É isso. Como eu sou responsável pelo programa, eu tenho todos... Então, se você... Agora, eu sinceramente, eu não recomendo uma comunidade que não trabalha com 12 passos. Eu acho que vai faltar alguma coisa. Então, mas, por exemplo, a grande parte das evangélicas trabalha em cima da religião. É isso, é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil porque tem um problema com o adicto, pelo menos comigo também teve esse problema de aceitação de Deus, aceitação do espiritual.
Em contrapartida, eu já tive meninos na minha casa que eu falo, não, você não funciona com 12 passos. Vai para uma igreja, vai para uma comunidade evangélica. Sabe por quê? A cultura dele. Sim. Se ele tem uma cultura familiar, religiosa, ele vai se encaixar muito melhor. Isso que você está falando, Cláudio, tem a ver, porque se ele já tem essa aceitação, aí é mais fácil. Agora, o duro é porque o adicto, o alcoólatra, tem uma resistência à Bíblia, à religião. Ele tem já um bloqueio. Exato. Que precisa ser quebrado. Depois eu vejo que nos 12 passos ele volta. Eu mesmo voltei para Deus, voltei para a igreja, voltei para participar, voltei a ter fé, voltei a acreditar, mas eu tinha uma resistência, eu pessoalmente tinha uma resistência muito grande nisso. E eu vejo que muitos têm de aceitar esse enfoque religioso. Mas quando tem, beleza, não precisa de 12 passos. É verdade, Mas eu também concordo. Ele está com Deus na vida dele. Aliás, o próprio Bill, né? Ele, na realidade, ele quer levar, ele quer contribuir com a comunidade, mas ele mesmo é um sujeito que, quando ele tem esse despertar, ele está feliz. Não, ele achou que aquilo ali só ali resolvia, só que não funcionou. Aí o médico falou, fala da tua doença, não fica só nesse despertar, nesse alto da montanha, que não é todo mundo que tem esse não despertar. Tem essa chance. E o que tem em comum as pessoas em recuperação? Então, as pessoas, bem em cima daquilo que nós estamos conversando, Cláudio, tem primeiro ponto, ela já passou por um programa de recuperação, tem uma educação, tem um conhecimento a respeito da doença, né? Ela aceitou, no caso dos passos, ela aceitou já um primeiro passo, que eu tenho um problema com a bebida, eu tenho um problema com a droga, né? E, apesar disso, ela volta a beber, ela volta a usar. Aí é recaída. Porque tem uma diferença também, que às vezes a gente fala de recaída, a pessoa apenas parou de beber, voltou a beber. Parou de usar e voltou a usar. E eles falam que isso é recaída. Isso não é recaída, porque ele não teve recuperação nenhuma. Verdade. Então, o que tem que ter em comum é que a pessoa tem um mínimo de recuperação para falar em recaída. Que nem eu falei lá no começo do problema do infarto, da diabetes. O cara, ele foi tratado, tomou remédio, entrou num processo de recuperação, de exercício, de emagrecer, de se alimentar direito. E aí ele para com tudo isso. Mas o médico falou, você tem que fazer. No nosso caso está aí, as ferramentas são essas que nós estamos falando. Tem 12 passos, tem a parte de aconselhamento profissional, que eu não enfoquei muito forte, mas é importante. Uma terapia, uma recuperação funciona, esse tripé e a parte profissional. O psicólogo que conhece dependência química, que trabalha com isso. Nossa conversa está tão boa, mas o nosso tempo está terminando. Então, só uma mensagem bem rapidinho para o nosso telespectador. Então, eu vejo que a recaída, ela é de fato assim, mas ela tem tratamento, você pode cuidar dela. E a recaída faz parte. Ela não faz parte da recuperação, ela faz parte da doença, porque a doença, a dependência química, é uma doença crônica e está sujeita à recaída recidiva, é a palavra que eles usam também, recidiva, né? Recidivante, né? Mas a família não entrar no desespero, porque existe existe ferramenta adequada para ajudar o teu familiar a superar a recaída. É sempre acreditar. Acreditar e ter esperança. E, às vezes, eu vejo uma coisa só interessante também. A recaída, às vezes, é terapêutica. O cara leva um susto. Porque ele achava que estava curado, já tomei chá de jatobom. E, de repente, não era chá de jatobom. Está ótimo. Tá bom? A resposta é melhor impossível. Nós tivemos a presença aqui do Velodímir Neustatter. Nosso muito obrigado. E dizer que esse programa tem a participação da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só aos codependentes, também aos dependentes. Tem a participação do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel de Santo André, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo de São Caetano, e da nossa amiga Ângela Trajes Arrigor, da cidade de São Caetano. Nosso muito obrigado e convidar todos vocês, grupos anônimos, traz o seu especialista, o seu tematista. Esse é um programa democrático e precisamos da sua contribuição. Um forte abraço e até o próximo programa. Sustentando-me.
Sinto teu calor, sinto teu amor, com graça e poder. A cada manhã adoro a Deus, já não consigo me conter. Preciso declarar quão grandes coisas fez.